É isso que eu ia falar, sabe, Massad? Eu acho que é muito raro, normalmente, o que que a gente vê no mercado? Empresas grandes demais e que já são mais estáveis e tudo, elas meio que matam a inovação, elas têm uma dificuldade em relação à inovação e até a colocar o novo numa velocidade. E vocês não, não só vocês colocaram, como esse novo cresceu muito bem, obrigado, e eles conversam, né? Eu acho que isso, em termos de gestão, isso é raríssimo de acontecer, né? É, Imagino que isso é um baita exercício de cultura, né? E, é muito, Mônica. Eu acho que eu falo muito da cultura do Magazine e é engraçado porque tem até um livro que é muito interessante, um novo Código da Cultura, que é do Salib, e eles fizeram, isso foi ano passado que eles lançaram, e eles fizeram um estudo do Magazine. E é legal, eu li depois o livro, eu li tem um mês, poxa, eles fizeram uma análise muito bacana. É uma cultura, assim, muito forte, de uma tradição muito forte, que começa com a tia Luísa, mas ao mesmo tempo ela é aberta e ela está em constante evolução, né? Então, claro que você tem algumas crenças que são imutáveis e eu acho que é bom isso. Então, esse cuidado com as pessoas é imutável, né? A gente não vai abrir mão disso. Mas a maneira de trabalhar, as ideias novas, elas são muito bem-vindas. Então, a Netshoes está vindo com uma outra cultura. E o movimento que a gente faz quando a gente faz essa compra, a mesma coisa com o estante virtual, não é vamos pegar a nossa cultura e entuchar lá e fazer isso acontecer. Não, a gente quer entender o que é essa cultura que está vindo e o que a gente pode aprender com ela. Então, para dar um exemplo, a gente revisitou, inclusive, os valores que a gente tem, a descrição dos valores. Quando a gente trouxe a Netshoes, a gente pegou os valores que tinham lá, por aqui, e transformou os valores da empresa. Então, eu acho que isso é uma sacada muito boa de você entender que você não perde a identidade quando você se abre à inovação. A gente recentemente a gente está começando um grupo de trainees agora, começamos no começo do ano com um grupo de 10 trainees, e para vocês terem uma ideia, assim, os trainees foram para a loja, né, antes da pandemia, e no sábado agora a gente fez uma apresentação para o Fred e para a diretoria executiva da empresa. E esses trainees, eles vieram, a gente preparou eles, mas eles vieram assim, fizeram cliente oculto, pegaram lá no Luiza Resolve o que não estava funcionando, trouxeram os diretores executivos e falaram: olha, Fred, isso aqui não funciona na loja. Né? Assim, colocando o dedo na ferida, e aí, por isso que eu falo que a cultura é muito coerente, né? Ela é muito viva, e o discurso que a gente tem ele é muito real na prática. E eu sei que em algumas empresas isso ia ser esse movimento de um trainee falar: olha, isso aqui não está funcionando, a gente tem problema ali, poderia ser olhado, pô, mas você é um trainee, você está acabando de chegar, sabe? Você tem 3 meses na empresa, conhece, a gente está aqui há 60 anos. Não é assim, o Fred abraça, ele discute as ideias, ele já pede que a gente, o que precisa fazer para implantar aquela ideia nova, vindo de um trainee. Então, eu acho que essas mensagens, elas são muito fortes, né? De qualquer pessoa pode levantar a mão, qualquer pessoa ela pode provocar, e ela pode trazer inovações que, porventura, alguém que está lá há muito tempo não está vendo. Então, eu acho que esse segredo pode parecer sutil a um detalhe, mas para mim faz toda a diferença hoje de você conseguir se reinventar, que é o que o Magazine vem fazendo há muito tempo, né? uhum. E quando a gente fala de cultura, não tem como. A gente precisa falar também dos rituais, né? Daquelas coisas que nos tornam pertencentes, né? E eu sei que vocês Uhum. têm vários rituais que eram presenciais, né? O hino, né? Aquele momento onde vocês encontram. E como que foi isso? Como é que foi transformar essa coisa, esse ritual que é tão presencial, em virtual? Mônica, a gente teve assim grandes discussões para entender como manter uma cultura viva num modelo que está muito distante, né? E, de novo, a gente tem uma cultura muito relacional. A gente estudou muito e ouvimos os colaboradores. É uma prática que a gente tem bastante, que é muito interessante, a gente escuta os colaboradores. Então, a gente tem um dos símbolos, né, da nossa cultura, a gente tem os conselheiros, né, o conselho. O conselho são pessoas de qualquer nível hierárquico da companhia e que elas são o representante dos nossos colaboradores. Então, tem um presidente do conselho e que escuta as pessoas e traz para a gente, traz para o Fred, o que as pessoas estão falando. E aí eles são guardiões da nossa cultura também. Então, a gente começou a ouvir muito esses presidentes dos conselhos, tem um presidente do conselho
do Escritório Central, tem um do Lebes, tem de Franca, enfim. E a gente também fez pesquisas de pulso, né? Então, uma pesquisa rápida também, a gente mandou para as pessoas, e aí, o que vocês querem? O que está faltando? O que funcionaria? O que não funcionaria? E para nossa surpresa, o rito foi unânime, assim, né? Vamos fazer o rito virtual. O rito, acho que para quem não conhece, é uma grande reunião que a gente faz, segunda-feira pela manhã, toda segunda-feira pela manhã para o corporativo, a loja ela faz presencial, né? E é uma reunião de resultado, né? Uma reunião que a gente apresenta tudo que a gente já atingiu como meta, o que vai vir para essa semana, as promoções, o marketing traz um pouco das peças promocionais, mas a gente tem um momento que a gente se conecta também como organização. Então, realmente, como você falou, Mônica, a gente tem um hino nacional brasileiro, e aí é muito apartidário, né? Vocês também já devem ter visto a Luísa falar muito. A Luísa, ela tá à frente do Mulheres do Brasil, né? Acho que tem mais de 40 mil pessoas hoje. Estava conversando com ela, falou: são mais de 40 mil, Luiz. E é o maior grupo apartidário do Brasil. Eu acho muito legal ela falar isso, assim, porque é incrível, assim, porque e tanto Luísa quanto Fred tem muito essa posição apartidária. Eu acho que eles têm as suas convicções, mas isso não influencia na maneira que a gente conduz a nossa empresa. Então, até para que as pessoas possam ter a liberdade de acreditar em candidato A, B, posição A, B, enfim. Mas a gente canta o hino muito mais porque a gente tem muito orgulho de ser uma empresa nacional e com o propósito de digitalizar o Brasil. Então, é muito mais nesse sentido do orgulho brasileiro do que apoio ou não a determinado governo.